Afinal de contas, os óleos essenciais funcionam ou não funcionam? Eu sei que isso é motivo de muita polêmica e tem gente que exagera ao falar que funciona para tudo, que resolve tudo, que só usa ISO para tudo. E tem outras pessoas que são absolutamente incrédulas. Outras que até sabem pesquisar, não pesquisam, mas que às vezes, quando enxergam uma pesquisa, exigem uma rigidez que até mesmo os medicamentos que elas prescrevem não conseguem ter estudos melhores. Essa polêmica é interminável. Toda vez que entra uma coisa natural e que pode ter um efeito melhor do que muitos medicamentos, a resistência é gigante da área médica, principalmente, influenciada fortemente por indústria farmacêutica e sociedades médicas. Deixa eu falar um pouco sobre isso, que eu acho que é uma forma de esclarecer, e vocês podem então propagar esse vídeo de uma forma melhor do que vídeos mais curtos, porque vídeos mais curtos dão margem, né? Eu publiquei anteriormente, até armazenei o vídeo mais curto, porque dão margem à polêmica desnecessária. Então vamos analisar alguns pontos aqui. Óleos essenciais resumidamente, podem ser ingeridos, inalados ou aplicados sobre a pele. O mais estudado, sem sombra de dúvida, é a inalação. A inalação, ela tem um potencial bem bacana. Deixa eu mostrar para vocês como é que acontece aqui. Eu tenho algumas aulas que eu já fiz sobre óleos essenciais, estava revisando aqui nesse final de semana, porque em breve quero colocar na minha plataforma Vida e Saúde aulas sobre óleos essenciais para que todos consigam entender essas questões em mais profundidade. Principalmente aquelas pessoas que trabalham revendendo, que acabam decorando muita coisa e saem indicando para todo e qualquer condição, como se fosse algo que fosse resolver tudo. E não é bem assim. Remédio também não resolve tudo. Meu amor. Eu tô com uma vaca agora. Tá com uma vaca lá? Ó, tá mesmo. Então, vamos voltar ao vídeo aqui. Vai lá cuidar da vaca, não. Esse estudo aqui nos mostra o que acontece assim que a gente essential oils, né? A gente, faz a inalação, vai ser bem absorvido e através da absorção para os pulmões, corrente sanguínea e também com uma conexão direta aqui por bulbos para a rede cerebral, ou seja, muitos deles ultrapassam a barreira hematolicórica ou hematoencefálica. E assim, então, esta forma de aplicabilidade, que é a inalação, é a mais estudada, até porque conseguir óleos com... deixa eu virar de novo aqui. Alta qualidade e óleos em que a gente pode começar a testar, né? O uso oral precisa de um grande investimento para entender todos os ativos, os bioativos, né? E a indústria dos óleos não tem 1/1000 do dinheiro da indústria farmacêutica. Então é um processo muito demorado. Mas a gente tem bons artigos com inalação. Olha que bacana, a quantidade de artigos desde 1990 começaram a ser estudados. Olha 2019. Então está aumentando cada vez mais e a tendência é a gente saber cada vez mais. Se tem muito estudo, o que acontece? Tem gente que nunca leu um estudo e que não entendeu, porque a gente precisa ter criticismo quando a gente lê um artigo. Isso é muito importante. Mas não adianta determinado tipo de rigidez com substâncias absolutamente naturais e que tem um grande potencial sem um potencial risco e um grande potencial, inclusive, de ajudar em condições em que as pessoas precisam de medicações que são ruins de serem prescritas e que a gente evita ao máximo. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Tem inúmeros artigos mostrando o porquê que os óleos essenciais, boa parte deles, consegue ter uma atividade GABAérgica, né? GABAérgica é na via de sinalização de um neurotransmissor que é o mais inibitório do cérebro, que é o GABA. Bom, quando ele consegue fazer isso e consegue também na via de sinalização de serotonina, que são neurotransmissores inibitórios, a gente tem um grande potencial de melhorar a qualidade do sono, ansiedade e tal, e esses desfechos, inclusive de depressão. Tem estudos pontuais aqui, eu também vou mostrar para vocês e vou colocar aqui, por exemplo, né? Esse aqui com óleo de camomila e óleo de lavanda, mostrando que, sim, houve uma redução nesse caso, depressão e ansiedade. Bom, digamos que não tivesse, mas digamos que não tivesse ali um P significativo. Para quem não é da área da saúde, não está e não está acostumado a pesquisar, vai ter dificuldade de entender. Mas P significativo é um cálculo matemático que a gente usa para ver se
realmente o efeito vale a pena, não foi um efeito semelhante ao placebo, percebe? Efeito semelhante ao placebo, vou dar um exemplo para vocês. As maiores meta-análises, revisões sistemáticas na área da psiquiatria com antidepressivos para a depressão não conseguem significância estatística. Ruim afirmar isso, né? Mas é uma realidade. Não conseguem um P significativo, ou seja, mostrar, estou falando em nível de evidência, tá? De que antidepressivos resolvem depressão. Isso quer dizer que não vai ter pessoas que vão ser muito beneficiadas? Não. Isso quer dizer que tem indivíduos que são beneficiados e outros não. E que o número não é tão significativo, ou seja, é muito próximo do placebo. Portanto, eu posso extrapolar e dizer, não funcionam? Não, eu posso dizer que eu deveria, para estar prescrevendo essa droga com mais assertividade, né, de que vai funcionar, ter melhores resultados, e a gente não tem. E nem por isso tiraram do mercado. Porque há outras áreas, a oncologia está cheio de medicamento que não consegue, aliás, nem consegue comparar com placebo. É antiético comparar com placebo. E aí? Não vai prescrever? Às vezes é a única ferramenta que se tem. Então percebe que a gente tem que analisar com rigidez, maleável, os estudos a depender do que a gente está estudando. Se a gente está mostrando que houve mais resultados positivos com óleo essencial de camomila para dormir do que com placebo, mesmo que, e aí é outro cálculo complexo, as pessoas que não fazem pesquisa, eu estou fazendo doutorado, é uma dificuldade fazer uma pesquisa, porque a gente precisa injetar dinheiro e ter um N significativo, ter um número de pessoas participando, uma quantidade, para que aí sim a gente tenha mais chance de encontrar um preço significativo. Quanto mais gente, mais fácil de você encontrar os números que você deseja encontrar, quando tudo faz sentido de que você vai encontrar. Pouca gente, a gente não consegue uma diferença grande. Ah, mas ali um estudo mostrou que 4 pessoas se beneficiaram com dessas tantas, né? Com o óleo essencial e 2 com o placebo. Então não é peso significativo. Não é. E se a gente extrapolasse isso para 1 milhão de pessoas? Provavelmente seria. Por quê? A gente ia variar mais os tipos de pessoas e a gente ia ter o mecanismo que faz todo sentido, porque o mecanismo mostra em outras instâncias aqui, por exemplo, com pessoas em crise. Eu estou falando de pessoas que estão no pânico. Deixa eu ver aqui, mostrar um estudo, mas tenho vários outros. Mas deixa eu mostrar 2 para vocês aqui. Aqui, 2 estudos chegaram nas mesmas conclusões. São eficazes no alívio dos sintomas da depressão e ansiedade em adultos com menos de mais de 60 anos. Inalação, reduziu o nível de estresse, ansiedade e tal, efeitos ansiolíticos, antidepressivos. Tudo referência científica aqui. Inalação, tudo que eu li de cabo a rabo aqui. Tá? Essencial, foi capaz de reduzir nível pressão arterial e frequência cardíaca. Tá? Tem o potencial de melhorar, aliviar depressão. Mais 4 estudos aqui. Então nós temos um monte, né? Os principais óleos essenciais, ansiolíticos e antidepressivos. Aqui mais um monte de estudo. Enfim. Nós temos inclusive estudo, vou colocar aqui, comparando lorazepam, estudo multicêntrico, em que as pessoas chegavam em crise de pânico e aí os profissionais de saúde davam ou placebo ou comprimido, cápsula, contendo o Silexan, né? Silexan, contendo óleo de lavanda. E os resultados foram semelhantes com lorazepam e óleo de lavanda ingerido, esse ingerido. Portanto, e esse aqui é significativo, mesmo que não fosse, se eu tenho chance de ajudar uma pessoa com algo que é natural, múltiplos efeitos antioxidantes, anti-inflamatórios, já visto em múltiplos estudos, e eu não tenho uma urgência, ou seja, a pessoa já não está dormindo bem, custa, por exemplo, eu iniciar com óleos essenciais? Ou está com uma ansiedade, com dificuldade de gerenciar e não está se matando, não está acontecendo nada. Custa eu começar? Se os estudos, mesmo que alguns não consigam chegar, alguns, né, porque todos esses chegaram, alguns não consigam chegar a isso, a significativo, um cálculo matemático, em que assim, tem que ser muito mais, e é interessante esse cálculo, principalmente quando a gente fala de quê? De medicamento, porque remédio está entrando no mercado, o remédio é um extraterrestre e está tentando
com os seus efeitos colaterais, comprovar que aquilo ali realmente funciona. Mas mesmo assim, meus amigos, nós temos aqui 85% do que a gente faz na medicina, em tudo, procedimentos, terapias das mais diversas, exames, sem que a gente consiga chegar ao nível A de evidência. Então nós estamos muito distante de querer exigir de óleos essenciais ou de outras estratégias naturais uma rigidez que a gente não tem na medicina. Mas tem aquela coisa, é o engenheiro de obra pronta, né? É o crítico, ele não pesquisa, nunca utilizou, nunca prescreveu. E ele está lá esperando. Você fez isso com a vacina, por exemplo? Esperou os estudos que até hoje não apareceram? Aliás, que hoje, se a gente fosse ter a significância estatística, é pífia, é ridícula, não é nem pífia. Não fez? Ah, mas era uma situação diferente. Meu amigo, minha querida, então tu quer ser rígido, aqui também é uma situação diferente. Os óleos essenciais conseguem melhorar o sono em muitas pessoas, não em todas. Aliás, as medicações são assim também. A ansiedade em muitas pessoas, não em todas. Tem atividade antioxidante, atividade anti-inflamatória. E se for um efeito placebo também, nós vamos ter que falar dos antidepressivos, que tem uma pá de estudos de antidepressivos. Uma pá, nem vou comentar aqui colocar as referências nesse post aqui. Uma quantidade imensurável mostrando o efeito placebo. Aliás, pesquise sobre o pesquisador da Universidade de Harvard, que é o Dr. Irving Kirsch, o cara que mais comprova que um remédio, pílula de farinha, placebo, tem um efeito semelhante a remédio antidepressivo em depressão leve a moderada. E a gente exclui os antidepressivos da prática clínica? Não. Por quê? Porque tem pessoas que vão se beneficiar e para essas vai valer muito a pena. E vai ter outras que não vão se beneficiar. E para essas, talvez só efeito colateral. E nem por isso a gente deixa de usar. Então, muito atento, gente. Funciona ou não funciona? Óbvio que funciona, mas não para todos. E nem para tudo. Então, estão equivocados aqueles que negam. Não sei, não quero saber, tem raiva de quem sabe. Em mim não funcionou. Ou eu vi lá que não funcionou. Não é assim que a gente faz realmente ciência. E que a gente observa resultados clínicos. Ciência não é só algo escrito, eu tenho que observar. Minha prática clínica é importante. Ou então, também estão errados aquelas pessoas que, acabou esse post aqui, eu te ensino a usar, que fica vendendo o tempo todo o seu peixe. Porque funciona para tudo, resolvi isso, resolvi aquilo. Sim, pode ajudar, mas não é para todos. Então não é resolve todas as coisas. Só uso isso a partir de não sei quando da minha vida. Não, você vai fatalmente durante a sua vida precisar de remédio, de antibiótico, de anti-inflamatório. Vai acontecer de corticóide ao longo da vida. Que graças a Deus que nós temos essas medicações. Uma coisa não compete com a outra, não briga com a outra. No máximo, somam ou substituem numa porta de entrada. Repito, qual a necessidade, na minha visão, para os meus pacientes, de entrar com um ansiolítico em uma pessoa que eu posso iniciar com outras alternativas, usando o potencial dos óleos essenciais, usando sistematicamente, tem que usar todos os dias, nos horários, inalação, ou até, dependendo de fórmulas que a gente possa utilizar, via oral, por exemplo, candidíases. Em candidíases, um óleo essencial de peppermint e o óleo essencial de orégano comprovaram ser mais eficazes do que os remédios mais utilizados para candidíase e ingeridos via oral. Tem inúmeras situações que a gente vai ter uma boa atividade. Agora, a menopausa. Tem óleos que funcionam como o gerânio, por exemplo, como outros, e funcionam muito bem para menopausa, por sintomas. Eles não substituem a necessidade de uma reposição hormonal, que é infinitamente melhor. Mas naqueles que não podem fazer o uso da reposição hormonal, nós temos bons resultados com inalação sistemática, todos os dias, tantas vezes por dia. Não é tão fácil ter essa sistematização. Tem pessoas que, fiz uma vez ao dia ali, um dia e não funcionou. Não é assim. Porque não é medicamento, né? Para sintomas de pausa, para sintomas de ansiedade generalizada, a gente já viu que tem resultados. Então, percebe, não tem exagero para um lado nem para outro. Deixa de ser bobão você, que é profissional de saúde, que nunca leu e fica dando opinião. Ou que lê um artigo e vai lá querer uma rigidez que você não tem com seus medicamentos. Aliás, que boa parte dos seus medicamentos você não sabe nem o mecanismo de ação. E você está prescrevendo aí.
efeitos colaterais abundantes, mas é seu direito, porque na sua prática clínica são essas as ferramentas que você tem. Agora, também não é seu direito falar das ferramentas que você não conhece. Aí você ultrapassa os seus direitos e, aliás, atrapalha a vida dos pacientes, das pessoas que mais precisam de ter múltiplas ferramentas para que evite ficar só na mão dos medicamentos. Tudo certo? Ficou fácil de entender, né? Isso aqui, várias